Nunca fales. Nunca fales sem primeiro observar o que vai sair da tua boca. A tua responsabilidade é muito grande pelo que falas aos outros. A força mental que se transforma em ideias é carregada de magnetismo emprestado pelos teus sentimentos. A tua mente é um campo de fusões eletromagnéticas de onde partem todos os pensamentos que se consubstanciam em mensagens, os que te ouvem levando a tua marca. Portanto, deves responder pela carga que recebem tuas palavras. Se a tua mente for educada, o retorno será de paz. Se não, vigiares o que dizes, e a indisciplina encontrar ambiente condizente com desordem, a própria natureza devolverá o que deves aos teus companheiros, acentuando de volta as formas afins às tuas ideias. Nunca as fales mal de alguém, mesmo que te encontres atingido pela maledicência alheia. Nunca penses, ao contrário das leis do amor, mesmo que o ambiente em que vives seja propício às conversações negativas. O papel do homem de bem é vigiar a si mesmo, no que pensa, fala e faz, pois o maior beneficiado é quem se educa e quem disciplina a si mesmo. Tudo o que fizeres de bom, saído da nobreza da tua alma, estarás fazendo exclusivamente para ti. Tu serás o maior premiado. Quem cumpre o dever, nada mais está fazendo do que o próprio dever. Nunca penses e nunca fales que és um portador de luz para a humanidade. Cada um cuida da sua própria conduta. Se falares sobre o que fazes de bom, começas a corromper o bem que intentas realizar. E quando anunciamos alguma coisa do grau da caridade a que atingimos a vaidade, não deixa de aumentar as proporções que não foram atingidas. Distorcendo a verdade, caímos na depressão urdida pela mentira e a consciência nos cobra o que deixamos de fazer e que anunciamos aos outros sem ter feito. Colocamos uma lente no bem que tentamos fazer e fazemos questão de mostrar a quem passa, tentando colocar viseiras nos olhos dos nossos companheiros no que se refere aos nossos atos indignos. Tudo isso são ilusões. Estamos enganando a nós mesmos, porque ninguém engana as leis e nem quem as fez. O orgulho e a vaidade estragam muitas vidas. O orgulhoso e o vaidoso não desconfiam que os outros estão observando e analisando o que falam a mais do que realmente são. Se és verdadeiramente um benfeitor da coletividade, pelos exemplos, pelas ações, não te apresses em divulgar isso, porque o próprio ar se encarrega de transmitir os teus valores. Os próprios objetivos ao teu derredor denunciam e refletem as luzes que se desprendem do teu coração. A autovalorização é falta de discernimento e escassez de educação. Tu és o que és e nada mais. Se intentas anunciar o que fazes, o que foi feito apresenta falsificações na sua mais íntima estrutura. Quem fala muito sobre o que fez tem o intuito de esconder os erros que sempre estão à vista dos observadores. O santo quase sempre nega seus feitos, mesmo os benefícios que atingem a humanidade. E quando não tem outro jeito, responde que é um dever seu fazer o bem. E, se isso é a caridade, está fazendo por bem de si mesmo. Isso não ocorre com o ignorante. Isso não ocorre com o ignorante, que sempre quer mostrar o que não é. Fala menos de ti mesmo. Quando não suportares ficar calado, fala das tuas próprias deficiências, mesmo que não tenhas coragem de falar de todas. Dize o que a tua coragem permitir e o teu coração suportar, mas nunca fale sem pensar o que vai dizer. Providencial, não? Marcelo, Vamos só fechar nossos olhos, então. Dá um toque para o pessoal desligar o celular, vou botar no... Inspira profundamente. Prende a respiração um pouquinho, pulmão cheio. Solta lentamente pelo nariz. Mais uma vez, inspira profundamente. Pequena retenção de pulmão cheio. Solta lentamente pelo nariz. Amado Pai, infinita bondade e sabedoria, querido irmão Jesus, aos mestres espirituais, aos benfeitores da humanidade, aos espíritos amigos, aos nossos mentores. A partir desse momento, Pai,
Invocamos a espiritualidade superior que possa nos intuir, fazer com que possamos, juntos, cada vez mais entender as palavras do Evangelho de Cristo, cada vez mais não só entender, mas principalmente colocá-las em prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que possamos, Pai, a partir desse momento, criar uma egrégora voltada para essa transformação necessária do ser humano, que é a reforma íntima. Permita, Pai, que cada um de nós coloque o coração à disposição de receber novos fluidos, retirar de dentro de nós as mágoas, as mazelas e tantas outras imperfeições que viemos adquirindo durante séculos e séculos. Permita, Pai, que cada mentor presente desta casa, cada mentor presente de cada participante desse curso, possa cada vez mais ter possibilidade de aproximar-se desse nosso irmão e intuir-lhe, e cada vez mais fazer com que tenha condutas, palavras, pensamentos para com o próximo de amor. Permita, Pai, que cada um de nós possa entender a necessidade do autoesforço, do autoconhecimento, que possamos sim, a partir desse momento, formar uma egrégora nesse curso que se inicia, a Reforma Íntima, fazendo com que cada um de nós, a cada dia, a cada momento, em cada oportunidade de relação com o próximo, possamos demonstrar a nós mesmos que estamos num processo de transformação. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e pedindo autorização dessa espiritualidade tão amorosa, te pedimos permissão para iniciar os trabalhos, que ora se iniciam e que, com a sua ajuda, meu Pai, estarão realmente trazendo novas possibilidades de transformação para todos aqueles que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Namastê. Sabe o que significa Namastê? Meu Deus, que difícil. Deus que há em mim, que habita em mim, saúda o Deus que há em vocês. Bom, vocês devem ter reparado que eu passei uma quantidade significativa de material, né? Vocês leram? Maravilha, maravilha. Já é 50%. Que a gente começa, realmente, não vamos ter tempo de ler todo o material. Eu sempre faço as coisas mais importantes, mas eu acredito que, na realidade, a gente tem que ler esse material antecipadamente e trazer dúvidas para cá. O importante é isso, é a gente poder trocar informações. Poxa, Marco, eu entendi isso. Se eu também não entender, eu tenho uma intimidade relativamente boa. Eu peço aqui cola para o meu mentor, para os guias que me acompanham, para ver se eles falam pela minha boca, eu preciso emprestar a boca. Então, a gente sempre vai chegar aí numa conclusão interessante. Eu acho essa frase de Isaac Newton, que atualmente está encarnado, né? Todo mundo sabe quem é Isaac Newton encarnado? Steve Hawking. Né? Steve Hawking, para quem não sabe, ele tem exatamente a chamada ruptura do Atlas. Atlas é o osso que segura o crânio. Por quê? Porque Isaac Newton já era, né, considerado um grande lorde, um grande benfeitor da Inglaterra, quando a rainha da Inglaterra chama ele para sanear o erário. Né? Erário é o dinheiro público da coroa inglesa. E ele é chamado, já era, né, professor catedrático e tal, muito inteligente, e ele faz uma análise rápida e chega à conclusão que teria uma forma bastante rápida de conseguir saber quem eram as pessoas que estavam fraudando, né, o erário público, né, o erário lá da Inglaterra. E ele cria uma rede de espiões. E essa rede de espiões, ele dissemina por toda a Inglaterra. Em pouco tempo, menos de 3 meses, ele captura praticamente todas aquelas pessoas que estavam fazendo falsificação de dinheiro e prende todas. E os juízes me perguntaram agora qual será a punição para eles. E ele fala, forca. Os juízes ficam até um pouco temerosos, uma forca, matar, tem que matar todos eles para que eles possam entender que isso não é coisa a ser feita. E realmente essas pessoas são enforcadas. E o que o Steve Hawking tem é exatamente a síndrome do enforcado, que é exatamente, ele poderia morrer com uma respiração um pouco mais torta. Quem viu a teoria do tudo? Filmezinho que mostra a vida dele, ele estava passivo realmente à morte pelo processo, porque ele tem exatamente no canal central aqui, que a gente vai estudar, chamado Sushumna, que é o canal central energético, ele tem uma ruptura de fluxo de energia. Então, ele pode morrer simplesmente por respirar mais profundamente. E ele veio exatamente com a síndrome do enforcado, exatamente que é o que acontece quando uma pessoa é enforcada, ela parte, a partir do momento que ela parte o Atlas,
ela corta o fluxo, né, que leva o oxigênio até o cérebro e acaba morrendo, se debatendo, né, uma morte horrível. Então, Isaac Newton é esse homem muito inteligente que fala uma coisa que eu acho fantástica. O que nós sabemos é uma gota, que a gente ignora é o oceano. Né? Por que o ignorante acha que sabe alguma coisa? Porque ele está num centro com milhões de portas e ele não quer abrir nenhuma. Então ele domina a região a qual ele se predispõe a atuar. Quando ele começa a abrir uma porta, um caminho enorme. Aí ele abre outra, outro caminho. Aí você começa a se sentir ignorante. Né? A ignorância vem quando você se defronta com a informação. O que é informação? A gente vai passar um monte de informação para vocês. Mas não adianta nada se essa informação não for transformada em conhecimento. Qual a diferença? Informação é o que você adquire. Conhecimento é quando você pega a informação e bota em prática na sua vida. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é gerar autoconhecimento, ou seja, a gente passa informações para vocês se olharem no espelho e dizer assim, isso está errado, isso não é bom. Eu tenho que começar a ver como é que eu mudo para depois me transformar. Porque mudar não é igual a se transformar. Mudar é assim, ó. Alguém tem uma folha de papel? Qualquer folha, qualquer papelzinho. Não, esse aqui não pode olhar, pode? Pode, já pode. Aqui. Tá vendo essa forma? Vou mudar ela. Não, perdão. Vou mudar. Tá aqui. 2 pedacinhos de papel. Vou mudar. Não mudei? Mudei de lugar. O papel continua sendo papel? 2 pedacinhos? Então, a mudança não significa que você vai ter uma nova forma de pensar, uma nova atitude. Agora eu vou transformar. Eu normalmente jogaria pro alto, eu não vou fazer isso porque, né? Então, se eu jogasse pro alto, caísse... O papel está mudado ou está transformado? Transformado. Transformei. Ele volta a ser o que era? Não. A proposta do curso é essa. Transformar vocês. Só que eu não tenho esse poder. Ninguém tem. Nem o seu mentor. Nem Jesus tem. Só quem tem esse poder é você. Então a proposta do curso é um curso de transformação. E para a gente entender isso, a gente vai começar a verificar quais são as hipóteses, quais são os axiomas, quais são os pressupostos desse curso. Primeiro, a rotina de procedimentos, né, treinada diariamente de forma consciente, pode transformar a natureza herdada de vidas pretéritas. Nós somos aquilo que herdamos de nós mesmos. Todos os seus vícios, todos os seus defeitos, todas as suas dificuldades não são a primeira vez que são apresentadas a você. Ela já vem se apresentando em vidas passadas e você foi reprovada. Por isso ela vira prova. Aí você fala assim, peraí, então a dificuldade que eu tenho agora não é dessa vida só? Não. Ela já vem de vidas passadas. Né? Quando a gente faz tratamento, por exemplo, de apometria, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, depois de separar os corpos, é fazer despolarização de memória. Por quê? Porque aquilo está no teu campo mental. Se você não conseguir entender a necessidade de colocar aquilo para fora, aquilo ali vai, em um determinado momento, vai eclodir. Ou seja, vai vir à tona. Por isso é que, quando a gente faz o planejamento reencarnatório, normalmente o mentor, junto com, né, os cientistas, vamos dizer assim, do planejamento reencarnatório, eles bloqueiam determinadas áreas do campo mental, porque às vezes eles entendem que você não tem condições psíquicas de resolver aquela mazela, aquele problema. Tá? Então você fala assim, então é uma coisa extremamente perigosa, às vezes, você fazer TVP, terapia de vidas passadas, fazer regressão, se você não estiver na mão de um bom profissional, ele pode abrir determinadas memórias, determinadas áreas de campo mental e não saber fechar. Eu trabalho com apometria, estou trabalhando aqui em Santos, ali na Casa da Luz, e a gente constantemente vê, porque quando você bota a mão no campo vibracional de uma pessoa e faz uma evocação num trabalho de apometria, abre os corpos, né, os 7 corpos, tal, desmembra, o que acontece? Imediatamente, se tiver trabalho de Goécia, que é a magia negra, o mago se apresenta na tua frente. Aconteceu agora segunda-feira comigo. No momento que a gente estava fazendo trabalho, quando eu botei a mão, comecei a fazer a separação, ela está desconectando determinadas coisas, há elos, né, que são aprisionados para fazer dreno de energia e tal. Quando eu comecei a desmembrar, o mago, pum, apareceu na minha frente. E a cara não é muito de amigo, não. Né? A sorte que é uma falange enorme,
né, monstruosa ali, que são 90 médicos praticamente trabalhando ao mesmo tempo, e uma corrente muito forte. Então ele não podia fazer nada, mas ele fica ali o tempo todo, até ele ser conduzido para um local onde ele realmente vai iniciar o processo de mudar o pensamento dele. Então você fala assim, isso acontece demais atualmente porque nós vivemos num momento de transição planetária. Os porões estão se esvaziando. Cada vez mais o umbral está ficando vazio. Por quê? Porque nós temos uma nova possibilidade de intervalo vibracional no planeta. O planeta é um orbe. O mundo é padrão vibracional. É diferente. O mundo que nós habitamos é um mundo de expiações e provas. O planeta que tem esse padrão vibracional é a Terra. Existem milhões, bilhões de planetas como a Terra. Como diria o nosso Mestre Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, ele se referia exatamente a isso, a cada qual de acordo com o seu intervalo vibracional. Então esses espíritos que por muitas vezes fizeram muitas maldades durante séculos, se apresentam no mundo inferior como magos negros, eles são apresentados, né, à frente dos seus, vamos dizer assim, suas vítimas, para pedir perdão. Normalmente esse processo, quando a gente faz um tratamento desse, de antigoésia, de apometria, ele termina no desdobramento, ele não termina ali. Por isso que o médico tem que ter 48 horas antes de jejum, carne vermelha, carne branca, atividade sexual, e 24 horas depois. Muita gente não entende, mas por que 24 horas depois? Porque você é alvo de ataque. Nós todos somos alvos de ataque. Quando você começa a fazer um curso dessa natureza aqui, se você tem algum irmãozinho ainda desavisado, algum irmãozinho que não entendeu ainda que você é uma nova pessoa, que está querendo se mudar, que você está querendo se transformar, ele vai te atacar mais ainda. Então o processo de orar e vigiar, como disse o nosso Mestre Jesus, é uma constante. Tem uma maneira de fazer isso, né? Como é que é o Papalégua? Leram? Benevolência, indulgência e perdão. A gente vai falar um pouquinho disso aí. Bom, então isso aqui é uma realidade. As dificuldades que nós encontramos hoje, que a gente vai treinar, é educar ex ducere. É como se escreve educação quando você leva ao latim. Ex é tirar de dentro, ducere é condição. O que nós fazemos é nos educar como? Tirando de dentro esse fator motivacional, ou esse defeito, e conduzindo ele para uma nova energia. Eu posso transformar, por exemplo, um sentimento de raiva num sentimento de perdão. Depende de mim. Puxa, Marco, mas isso é difícil, é fácil? Como é que é isso? Não é fácil não, mas também não é impossível. Dá para fazer? Dá. Então, na realidade, a gente começa a ver que o esforço de mudar e depois se transformar só depende de nós. Só depende de nós. Marco, sou preguiçoso. Eu não consigo não. Desiste do curso. Esse curso é um curso de necessidade de autoconhecimento. Então você vai ter que começar a se policiar mais. Vocês viram lá a rotina que a gente passou? Vamos ver, daqui a pouco eu falo dela. Se você não está preparado para essa disciplina que a gente vai propor, faz o curso outra hora. Vai perder tempo. Porque a informação por si não vale nada. A informação só vira realmente um objeto de valor se você colocar em prática na sua vida. Quantas pessoas são teóricas, falam a beça de coisas bonitas, aí você vai ver o dia a dia, o cotidiano dela, é um crápula, é uma pessoa que trata mal as pessoas na rua, uma pessoa que tem discriminação, uma pessoa que é grosseira. O que adianta ele ter conhecimento? Nada. O que interessa realmente para uma pessoa que se propõe a fazer a reforma íntima é o dia a dia, como é que você lida com o outro. Lembra o que eu falei na semana passada? Relação entre dois corpos produz o quê? Começa com atrito. Se produz atrito, tem desgaste. A relação humana é propensa a desgaste. Então, se a gente não tiver as graxas, os olhos, que são o quê? Paciência, tolerância, entender as limitações do próximo, você vai viver brigando com todo mundo o dia todo. Tem pessoas que não conseguem entender, porque ficar aborrecido, ficar chateado, é normal. O que não é normal é você cultivar isso. Você vai deixar, eu vou virar um santo. Santo, santidade, sanidade, saúde. O que é um santo? É aquele que não é acometido de doença.
Né? Santo é aquele que tem sanidade, é aquele que está constantemente zelando pela sua saúde. A nossa saúde é psíquica. O contexto da nossa ação no corpo nasce o quê? Na mente. É o que a gente pensa. Eu não expliquei a relação do neuropeptídeo? Quando a gente produz uma enzima chamada neuropeptídeo, ela é carregada de uma informação, isso é biologia. Essa informação, ela cerceia as células têm determinados locais que são acopladores do neuropeptídeo, eles passam ao acoplamento, do acoplamento eles passam a informação da mazela, pode ser uma raiva, pode ser uma mágoa, para dentro do citoplasma da célula, o citoplasma processa isso como energia pela mitocôndria e passa essa informação para dentro do núcleo, altera o teu DNA. Você pode estar matando as tuas células. Caramba! Está tudo na sua cabeça, está tudo na sua mente, está tudo na forma como você encara as coisas. Porque ter problema todo mundo tem. Ter aborrecimentos todos têm. Você não pode não conseguir se livrar deles. Higiene mental, né? Então, isso é fundamental, a gente entender isso, né? Quem leu o programa do curso? Então vamos falar daqui a pouco nele. O ego humano é uma casca que nos deu a oportunidade de nascer simples e ignorantes. Como é bem dito por Kardec, né? Todos nós nascemos simples e ignorantes, mas somos permeados, né, por essa casca, mas a nossa essência é luz. Se considerarmos quem somos nós somos luz. Nós fomos feitos em imagem e semelhança do Pai. O Pai é luz, nós somos luz também. Só que nós, por uma questão de aprender, eu nego estar preso. Eu tenho que saber o quê? Eu estou preso, eu tenho que quebrar essa casca. Eu tenho que quebrar as relações do ego. Eu tenho que nascer para a luz. No fundo é isso. Então esse curso, uma proposta para a gente nascer para a luz. Você vai virar santo? Não, a proposta não é essa. A proposta é você entender que você é isso aqui, ó, você é luz, você não é a casca. Já reparou que tudo no nosso universo nasce em formato de ovo? Universo, ovo. Qualquer animal, ovo. Nós, ovo. E vai pensando em coisas que têm vida que nascem em processo ovoide. Nós nascemos também, simples e ignorantes, num processo ovoide, que é exatamente o nosso ego. Muita gente fala assim, temos que destruir o ego. Pelo amor de Deus, não pense nisso. Como diria a nossa querida Joana de Ângeles, o ego ele tem que ser reestruturado para se fundir à energia crística. Então, a primeira proposta é a mudança. A segunda é a transformação. O que é a transformação? É a mudança do nível de consciência. O que é o nível de consciência? Eu já me domino, né? O Daniel Kahneman, que é um psicólogo, escreveu um livro que se tornou muito famoso, chamado Inteligência Emocional, né? E entre outros livros que ele escreveu, ele deixava sempre claro que eu nunca consigo entender as minhas relações se eu não entender a mim mesmo. Então eu tenho que começar a me olhar para saber, poxa, como eu sou? Onde é que são os meus defeitos? Santo Agostinho diz isso para a gente, né? Ao colocar de sua cabeça ao travesseiro, reflete sobre o teu dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de errado? Poxa, onde eu errei que eu podia ter feito melhor? Essa autoanálise é fundamental. Então, a nossa proposta é para que, primeiro, a gente produza uma mudança. Depois, a gente possa realmente chegar nesse nível de transformação. Eu dou esse curso há quase 10 anos. Né? Por acaso, eu morava no Rio e dava esse curso em 3 casas, no Rio de Janeiro. E eu vi isso aqui, ó. Então não é teoria, não. Eu vi pessoas se transformarem. Pessoas se transformarem. Então isso aqui é real. Quando eu comecei a fazer a minha reforma íntima, nossa, eu cresci, eu fui muito pobre quando eu era garoto, eu cresci num bairro muito violento. Eu brigava pra caramba, eu adorava brigar, eu cresci no meio de bandido, aquela coisa. Aí eu falava assim, caramba, se eu continuar aqui, eu vou ser preso, eu vou virar bandido. Mas eu gostava de estudar, foi o que me salvou. Aí você fala assim, puxa, então, a gente sabe o que é ser cobiçado, vamos dizer assim, pelas trevas. Eu sei que é ser cobiçado pelas trevas. Então quando eu digo assim, ó, eu consegui vencer, se eu consegui, eu era um porcaria, era um brigão, né? Tinha mediunidade desde 14 anos, mas eu achava que aquilo era besteira, eu lia Lubzang Rampa, os mais antigos aí devem lembrar, né? Eu achava legal, eu ficava treinando desdobramento, fazia só coisa, só besteira, só fazia besteira, né? E eu melhorei, puxa, não estou ainda, não sou lá muita coisa que presta não, mas estou melhorzinho. Então a gente começa a olhar para trás e fala assim, ontem
eu era pior do que hoje. Mas hoje, eu sei que eu sou melhor do que... Eu sou pior do que amanhã. Né? Isso o japonês chama de Kaizen. Né? Kaizen é a estrutura psíquica que diz o seguinte, ó, hoje eu sou melhor que ontem. Mas eu também hoje sei que eu sou pior do que o amanhã. Porque eu estou sempre melhorando. É melhora contínua. Né? Quando inventaram o conceito de qualidade total, qual era o princípio básico da qualidade total? Era a melhora contínua. Que é o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer qualidade total na nossa vida. Então a proposta do curso é exatamente esse. Ó. O conceito, né, do conceito de estar convivendo na sociedade, você quer a tua sobrevivência, né? Você inicia um relacionamento, vai pensar na autoestima, isso lembra um pouco a pirâmide de Maslow, né? Vem o processo da transformação, que é um difusor de águas, né? A coesão interna, você começa tendo consciência do que você faz, de onde você erra, o que você não fez bem, que você deveria fazer de novo. Depois você tem, né, o fazer a diferença. O que é fazer a diferença? É não cometer as mesmices que a gente normalmente é levado o quê? Pela reação. Muita gente fala assim, interpretando o Evangelho, fala assim, mas até Jesus reagiu. Piada. Jesus nunca reagiu. Ah, mas já vou dar no templo, lá quando ele vai lá e começa a virar as coisas, né? Ele ficou com raiva porque estava fazendo o comércio da casa do pai, não é nada disso. Jesus queria Caifás. Caifás era saduceu. Saduceu era quem tinha grana. Né? O fariseu tinha o poder religioso, o saduceu tinha o dinheiro. E Caifás era saduceu. Então ele falou, qual é a única maneira de Caifás me ouvir? Eu mexi no calcanhar dele. Então o que ele vai? Vai para o templo e o pessoal fala, né, um depoimento, por exemplo, de Tiago, um manuscrito que é um apócrifo, né? Pareciam sair labaredas de fogo das mãos do mestre. Não era labaredas de fogo, era energia, ele manipulava os elementais, ele manipulava os círculos, manipulava as salamandras. E ele não imagina, se dá para imaginar Jesus, amor, 1.000.000%, virando barraquinha, sem vergonha. Dá para imaginar Jesus com um perfil desse? Por que não? Não precisava fazer isso. Pensava, ó, com as mãos aqui, ele acionava o círculo, ventania, fogo, fazia o que ele quisesse. Ele foi chamado à presença de Caifás porque ele queria falar para Caifás o quê? Que tinha possibilidade de salvação. Caifás estava no caminho errado. Jesus foi um educador o tempo todo. A preocupação de Jesus era educar a humanidade. Ele veio através do exemplo. Porque as palavras educam, mas o exemplo arrasta. Jesus fez os dois. Minhas palavras passarão. Tá? Terra, né, e planeta passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deixou claro, e as palavras dele estão até aí. Nunca escreveu nada, nunca, né, fez um rap, nem um pagode e dividiu a história da humanidade. Não é isso? Eu falei para vocês, a gente quando vai estudar em outros países, na Índia, em outros países assim que tem outra cultura, né? Por exemplo, ainda se estuda o Bhagavad Gita, que é o Evangelho hindu, no Tibete se estuda o Bardo Todol, né? Todos reconhecem Jesus como uma unanimidade, a maior presença espiritual que habitou esse planeta, que pisou nesta terra como nós. Né? Então, esse conceito de fazer a diferença, você não fazer a mesma coisa, você saber o seguinte, caramba, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir o mestre. Eu tenho que, poxa, mas é tão difícil. A maior dificuldade, às vezes, da pessoa que quer se transformar, assim, mas eu não sou igual a Jesus. Quantas vezes eu já não estou a falar isso? Eu tenho sangue que corre na minha veia. E que é isso? Que sangue? Isso aqui é orgulho. Quando você não admite que você errou, que você tem que pedir desculpa. E às vezes você acertou e o outro é que errou. E você não quer ficar de mal com ele, você vai lá e fala que você errou. Quantas vezes tem que ter maturidade emocional para fazer isso? Porque às vezes a pessoa que tem menos instrução, a pessoa que tem menos cultura, pessoas que têm menos informação que você é que deve baixar. A minha primeira formação foi em educação física. E eu ainda era estagiário na faculdade, eu fui trabalhar numa escola chamada Ogamitá, uma escola de cultura indígena. Né? E a primeira coisa, quando eu fui falar com uma criança, a supervisora pedagógica me olhou e falou assim, Marco, depois falar com você? Eu, tá. Ela assim, não se fala com uma criança em pé. Eu, não, você tem que abaixar. Você tem que ter o mesmo nível dela, olhar para ela nos olhos na mesma altura que ela. Eu, não sabia, puxa vida, aprendi, não vou mais errar. Né? Então, quem é maior é que tem que se tornar menor. Foi o que o nosso Mestre Jesus fez. Imagina Jesus, né? Aquela autoridade
autoridade espiritual monstruosa convivendo entre nós, bárbaros. Dá para imaginar? Um espírito de luz que fica quase 2000 anos adensando para poder encarnar no planeta, convivendo entre nós, bárbaros, que éramos nós lá atrás. Como dirá nosso querido irmãozinho Chico Xavier, nós éramos os algozes de ontem. Éramos nós lá jogando pedra na cruz. É? Eu não, Marco. Eu não joguei não. Uma vez chegaram o Geraldinho, encontrei até com ele aqui no evento que teve do Chico Xavier, ali no Mendes. Ele falou assim, ele contou uma história uma vez e falou assim, o Chico, uma vez me deu uma orientação que eu não entendi bem, né? Que chegou e estava no meio de um pessoal e o pessoal antes de chegar nele vinha em mim para falar comigo, né? O Geraldinho contando. E aí vinha assim, não, porque eu fui uma rainha, algumas encarnações que eu soube, eu queria falar com o Chico para saber. Aí, tá bom, peraí que o Chico tá atendendo ali, mas daqui a pouco veio eu fui uma condessa. E várias pessoas, e uma rainha, baronesa, condessa, rei, príncipe, só tinha o pessoal nata, né? Aí passou um tempo, o Chico atendeu todo mundo, o Chico era muito amoroso, né? E aí o Geraldinho fala, Chico, sabe, eu tento assim imitar você, com esse amor todo. Aí o pessoal muito mentiroso, né? Todo mundo vem aqui, baronesa, rainha, pelo amor de Deus. O Chico, não, meu filho, é isso mesmo. Ele, Chico, mas não pode, Chico. Ele, claro que pode. Mas Chico, onde é que estão as lavadeiras, passadeiras, empregados? Isso já evoluiu tudo, minha filha. Os orgulhosos que ficam por aqui, né? Os orgulhosos, os vaidosos, aqueles que acham que são mais do que são. Está escrito lá na nossa abertura, não é isso? Então a nossa proposta, no fundo, é servir. Servir, vou usar um exemplo um pouco esdrúxulo, mas é real. Na época medieval dos samurais, quase 800 e poucos anos de domínio, né, era um clã tido até como violento, porque eles podiam cortar o pescoço de alguém publicamente, depois eles justificavam, olha, eu cortei o pescoço dele porque ele me ofendeu, falou que minha mãe era feia, então eu tinha que se explicar. Mas o conceito nato do samurai, a palavra japonesa que definia esse clã, era samburar. Samburar é servir. E os primeiros samurais formados nesses clãs, aí na história do Japão, na realidade, eles traziam um conceito de se eu não sirvo ao próximo, eu não sirvo para viver. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Que é o que o Ocidente transformou. Isso vem lá dos samurais. Que nós nascemos para servir. O Mestre Jesus foi o maior servidor de todos. Mas a gente não entende, a gente quer ser servido, né? A gente acha que a gente estudou um pouquinho, e aí virou gente, e aí quer que todo mundo sirva a gente. Não é isso. O mais competente é o que serve. O mais competente é aquele que se coloca embaixo de todo mundo. Né? Se tem alguém da área de administração, que o pessoal chama na administração de líder servidor. Líder servidor é aquele que se coloca embaixo e joga todo mundo para cima. Esse é o verdadeiro líder. E liderar não é da ordem. Eu costumo dizer que qualquer bobão dá ordem. Qualquer bobão se torna chefe. Liderar é você fazer com que as pessoas tenham vontade e estímulo de fazer o melhor que elas sabem fazer da maneira certa. Isso é liderar. Você tem que criar motivação, mote para ação, motivo para ação. Isso é liderar. E Jesus foi um grande líder. Porque ele conseguia, né? Quando ele plasmava os olhos, quando ele batia os olhos, só para ele se aproximar de alguém, as pessoas faltava ar. Porque o nível energético de Jesus era um absurdo. Padrão, o impacto vibracional dele fazia com que demônios, entre aspas, né? Espíritos mal intencionados, saíssem correndo, porque não aguentava ficar na presença do mestre. Né? Você fala assim, e não tem muito tempo antes de Sai Baba desencarnar, pessoas que eram tidas como malvadas não conseguiam chegar próximo de Sai Baba. Quando se aproximava, começava a chorar, não entendia, tinha que se afastar. Sai Baba estava encarnado até uns 3, 4 anos atrás. Bom, ficou claro então? Isso aí? A gente vai falar muito sobre isso. Por que é difícil fazer a reforma íntima? Puxa, Marco, por que precisa ter um curso, né, para fazer isso? Porque na realidade a nossa memória sobre o que nós somos de verdade, ela é uma área de sombra, que o Jung chamou muito bem. E essa área de sombra caracteriza em torno de 12 bilhões de bits de informação por segundo. Isso aqui é o teu subconsciente. Ou seja, está abaixo do teu nível de consciência. E o que caracteriza o teu nível de consciência
é 400 bits de informação por segundo. Dá para comparar? O que você processa a nível de consciente é 400 bits de informação por segundo. O que está acobertado pelas sombras, o que está no teu subconsciente, são 11 bilhões de bits de informação por segundo. Então, normalmente, quem é que vai predominar num processo decisório? O subconsciente. Por isso que é difícil fazer a reforma íntima. Porque você traz mazelas de vidas passadas que estão na tua área de sombra, que estão no teu campo mental. Então, se você não tornar consciente, ou seja, trouxer isso aqui para a superfície visível, você não faz a reforma íntima. A reforma íntima precisa de espelho. Precisa de você olhar e falar assim, não estou fazendo isso bem. Onde é que eu estou errando? Precisa de reflexão, como diria o nosso querido Santo Agostinho. Tem que pensar, o que eu fiz de errado hoje? O que eu fiz de certo? Puxa, aqui eu podia fazer melhor. Puxa, aqui eu ajudei, mas eu podia ter ajudado mais. Isso é necessário. Essa reflexão, né, é necessária. Por quê? Porque a tendência natural é a gente esconder as sombras. Nós temos vergonha das nossas sombras. Mas a gente sabe que elas existem. Né? Jung dizia com muita propriedade, né, muitas coisas da Joana de Ângelo, né, que são psicografadas no campo de volta, na realidade tem nascedor em Jung. Né? E Jung vai buscar coisas lá atrás, de Sócrates, né, de Aristóteles, né, que foi discípulo de Sócrates, do próprio Platão, que foi discípulo de Aristóteles. Então, é Sócrates, Aristóteles e Platão. Né? Platão foi o Aristóteles, perdão, foi o único... Não, Sócrates, Platão e Aristóteles, perdão. Aristóteles é o terceiro. O Aristóteles foi o que teve mais oportunidade de mudar alguém, porque ele era o tutor de Alexandre o Grande. Né? Então, quando vocês pegaram aquele videozinho de Alexandre o Grande, você vai reparar que um tutor era o Aristóteles. Ele foi o único dos três que teve a oportunidade de realmente ensinar na prática para um rei. Né? O Sócrates não teve essa oportunidade. Quando Sócrates está na prisão, né, porque ele vai beber cicuta, os navios estavam se aproximando e tal, e o pessoal fala assim, mas Sócrates, você não precisa fazer isso, a gente vai arrumar um plano de fuga. Ele, não, eu não posso negar a minha essência, eu vou e ele bebe veneno. Né? Porque ele não queria trair o que ele acreditava que era uma relação de consciência, que era trair as crenças dele. Então você começa a ver, quem tem essa coragem? Eu costumo dizer que Sócrates trouxe à tona a sombra dele. A gente tem que ter essa coragem de trazer, né, a sombra, e ela não é confortável. Ela te causa, vamos dizer assim, um impacto psíquico muito incômodo, porque é uma coisa que você não gosta de tratar, é uma coisa que você não gosta de lidar. Por quê? Porque ela te envergonha. E todos nós temos isso. E se você não trouxer a sombra à tona, você vai continuar camuflando ela por vidas e vidas e vidas, e ela não vai se modificar. Você não vai se transformar. Então a maneira é, deixa emergir suas sombras. Mas como é que eu vou fazer? Com outro? Não, você pode fazer com você mesmo. Você não precisa falar assim, não, eu só estou xingando esse cara, eu aprendi um curso lá na Rádio de Reforma, eu tenho que fazer as minhas sombras emergir. Não é isso que eu estou falando, não. A tua sombra vai emergir com você se reconhecendo equivocado. Você se reconhecendo o seguinte, puxa, isso não é bom. Né? Quando o Chico era garoto e tinha o hábito de falar muito, o que Emmanuel faz com ele? Lembra? Fecha a boca, Chico. Agora prende. Não, você não pode falar, agora você vai só escutar. O Chico não sabia ouvir, era garoto ainda. Então ele fazia o Chico encher a boca de água e falava assim, fica com a água dentro da boca. Você não vai falar. Aprendeu a ouvir. Ouve pouco, papai do céu sabe, né? 2 orelhas e 1 boca. Então eu conheço uma pessoa que trabalha muito, chama muito condó, trabalha muito com energia, cada vez mais ele fala menos. A pessoa, pô, você está ficando quase mudo. Ele gasta muita energia falando. Então, melhor pegar essa energia e entregar para alguém que está precisando de cura, de tratamento, né? É real, pessoa boníssima. E fala assim, a gente fala demais, fala menos, faz mais. Né? Olha o que Jung diz na prática da psicoterapia. Não há despertar de consciência sem dor. É dolorido, muito dolorido. Quando você encara com uma mazela sua, uma sombra sua, uma coisa que te desagrada, e você traz à tona. Não é fácil, tá? Mas tem que ter coragem moral. Porque só assim você vai vencer. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar e enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado
por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão.